já dando andamento, você falar como estão as ocupações dos leitos de UTIs aqui da Covid-19, aqui na Paraíba, um balanço a nível estadual. Bem, o Estado, até o dia 13/6, ele deu uma ocupação de leitos adultos de UTI em 78% em toda a Paraíba, onde na região metropolitana de João Pessoa foram 73% de ocupação dos leitos. Campina Grande também se equivaleu aos mesmos 73%, e no Sertão segue o número crítico batendo a casa de 90%. Né? Então, todo o estado, os municípios, ou estão em bandeira laranja ou estão em bandeira vermelha. Então, os decretos seguem em vigor, né? Alguns municípios mais rigorosos que outros, né? E a gente continua nesse estado de alerta nesse mês de junho, no tocante à pandemia pelo SARS-CoV-2. Com o encerramento dos decretos aí que está a encerrar-se, acredito que hoje, né? Vamos aguardar as decisões, né? Você acha que é necessário outro decreto? Olha, Walter, existe uma coisa na epidemiologia que tem que ser levada em conta no nosso país, que são as subnotificações. Então, é claro que todos os casos de óbito são registrados porque são assistidos, né? Então, sabe-se que o número de casos de óbitos por Covid é muito preciso. Mas o número de casos de pessoas infectadas, existe sim uma subnotificação, porque é aquele indivíduo que tem um caso leve, se restringe à sua residência, não procura uma assistência hospitalar ou mesmo de unidade básica de saúde, e também aquele indivíduo que faz o teste na rede privada, numa farmácia, vê que deu positivo e procura a opção da automedicação. Então, esses casos não são notificados, e pela cultura do brasileiro em não procurar os serviços e muitas vezes não serem devidamente acompanhados, tende-se a que esses casos estejam subnotificados e que a gente tenha um número de pessoas infectadas ainda maior. Então a gente vê com preocupação. Eu vejo que neste sábado foi um dia positivo para o enfrentamento da pandemia, infelizmente um dia negativo para o comércio. Porque foi entre a cruz e a espada, né, Walter? Porque é um dia culturalmente onde o comércio é ativo pela questão do Dia dos Namorados, a compra de presentes, a circulação do comércio, final de semana, e as lojas estavam fechadas. É negativo para a economia, mas será positivo para o enfrentamento da pandemia. Esses números serão colhidos daqui a 14 dias, nós vamos ver uma resposta positiva na queda desses casos, conforme acontecem os históricos epidemiológicos nesse sentido. Já que você está falando sobre o comércio e tudo, o que acontece, queria falar também sobre a vacina da Janssen, que virá para o Brasil. O que você sabe sobre ela? Bem, nós tivemos um treinamento online sobre essa nova vacina aos profissionais de enfermagem do município, um treinamento muito positivo. É uma vacina que exige uma conservação numa temperatura que é de fácil manejo, tem que ser mantida de 2 a 8 graus Celsius. A grande vantagem dela, Walter, é que é dose única, então isso adianta muito o processo de imunização. Imagine que em vez de a pessoa ter que voltar com 28 dias no caso da Coronavac e 84 dias, que são as 4 semanas do caso da Oxford e AstraZeneca e do caso da Pfizer, né? E aí a Janssen não, você já na primeira dose já está fechado seu ciclo de imunização. Então, do ponto de vista logístico, se adianta muito. Agora veja só qual é a minha leitura. Sim. De início,
o governo federal pensava em disponibilizar apenas nas capitais para agilizar essa imunização, no tocante à preocupação com a validade desses lotes recebidos. Mas eu tenho uma leitura diferente. Pense comigo, Walter. Os locais distantes, zonas rurais de difícil acesso, localidades remotas, onde é desafiador para o vacinador chegar até aqueles locais. A nossa região não tem tantas áreas isoladas, mas se você pensar, a região do Mato Grosso do Sul, Manaus, né, Acre, regiões mais remotas, onde é difícil chegar àquelas localidades rurais e isoladas, imagine o benefício que seria essa vacina do ponto de vista logístico, de ir somente uma vez fazer uma única dose, né? Atravessar rios, pontes, né? A própria cidade de Manaus, né, com esse período das cheias, o acesso é difícil. Então, o vacinador só iria uma vez. Então, seria uma logística muito positiva se o governo federal destinasse essa vacina de única dose para essas regiões remotas. Mas, infelizmente, tem uma preocupação com prazo de validade, com armazenamento, e parece que só vai ser destinada aos grandes centros. Vamos aguardar, né? Após a abertura, ela só vale 6 horas. Aí tem essa preocupação também. E ela é indicada, Walter, para maiores de 18 anos, e uma das contraindicações dela até o momento é para gestantes e puérperas, mulheres de resguardo até 45 dias após o parto. Então, algumas mulheres pensando o seguinte: eu só quero tomar uma vacina, vou tomar da Janssen porque eu estou gestante, não vou tomar da Pfizer, vou aguardar. Não adianta aguardar da Janssen, porque não vai ser disponibilizada para gestantes nem puérperas. Procurem se vacinar com a vacina da Pfizer, que é uma vacina segura e indicada para gestantes e puérperas. Da Pfizer. Da Pfizer. A Janssen não será disponibilizada para gestantes e puérperas. São 11 horas e 53 minutos, estamos apresentando o Noticiário 87. Hoje a gente conversando com o enfermeiro Evandro Júlio. Ele é enfermeiro formado pela Universidade Federal da Paraíba desde 2002. É também especialista em saúde pública e também especialista em educação profissional na área da saúde pela Fiocruz. Evandro também é enfermeiro efetivo do PSF aqui de Campina Grande, instalado aqui nas Malvinas, né? Do PSF daqui das Malvinas, né? Ele tem curso de gestor do SUS pela Fiocruz e também é socorrista avançado. Eu falo assim para as pessoas verem que nós estamos conversando com uma pessoa de conhecimento e que você preste atenção, porque são dados muito importantes que ele vai pontificando aqui de acordo com as nossas perguntas, não é? Já falamos da vacina. Agora, qual é a importância de se tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19? Porque é muito polêmico. Você agora mostrou uns dados da Janssen que basta uma dose e a gente pergunta justamente isso. Qual a importância de se tomar a segunda dose? Porque nem todo mundo quer tomar, outros se perde até a marca que eles tomaram, né? Exato, Walter. Olha, veja só. Aconteceu um grande problema no início, que foi a questão da falta da vacina Coronavac para administrar a segunda dose. Esse problema já está sendo sanado, certo? E as pessoas que não tomaram a segunda dose por falta de vacina da Coronavac devem procurar suas unidades de saúde para fazer um pré-cadastro para que essa dose da Coronavac venha específica para essa pessoa. Nós estamos fazendo tipo um rastreio, né, minucioso da segunda dose da Coronavac para quem ainda não tomou. Já a vacina da AstraZeneca, né, a vacina Oxford do laboratório AstraZeneca, Fiocruz, acontece o seguinte, Walter. Teve um número considerado de reação vacinal, mas reações já esperadas na própria bula da vacina, que é episódio de febre, indisposição física, dores musculares, coisas de um dia ou dois de sintoma, mas que logo passa.
E as pessoas que tomaram a primeira dose ficaram receosas de vir a tomar a segunda dose. Então eu oriento essas pessoas que procurem tomar a segunda dose, porque com a única dose elas não estão protegidas da doença, elas não estão com o seu ciclo vacinal fechado e ainda estão suscetíveis ao vírus. Então, qualquer reação vacinal, ela é 1000 vezes melhor do que a doença instaurada, né, Walter? A doença, ela mata, a Covid-19 tem ceifado vidas em todo o território nacional, em Campina Grande, na Paraíba, não é diferente, e isso nos preocupa porque as pessoas estão subestimando a doença em detrimento a medo de uma vacina. Todas as vacinas utilizadas hoje em território nacional são seguras e foram testadas e aprovadas por órgãos reguladores em todo o mundo, né? Principalmente essa da AstraZeneca, que vem de uma renomada empresa e de uma renomada universidade, que é a Oxford, na Inglaterra. Então, as pessoas procurarem a vacina, se imunizarem, tomarem a segunda dose, né? E logo em seguida, se tiverem direito, 15 dias depois, procurar tomar a vacina da gripe também, né? H1N1 influenza, para estar com o seu ciclo vacinal fechado e protegido durante todo o ano. São 11 horas e 57 minutos, estamos apresentando o Noticiário 87.